Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Maria Luísa e estou aqui uma vez mais para continuar falando sobre as constelações familiares. E o tema de hoje é sobre as dificuldades de aprendizagem e comportamentais da criança na escola. É muito comum hoje em dia encontrarmos pais, professores e escolas preocupados com as dificuldades das crianças e dos adolescentes em geral na escola. Como psicopedagoga, eu sei da dificuldade que é chegar a um diagnóstico preciso sobre o que essa criança tem e que está dificultando a sua vida. São necessárias de 8 a 10 sessões só para fechar um diagnóstico ou para tentar fechar um diagnóstico. Pois bem, hoje eu vou falar sobre estes problemas a partir do enfoque das constelações familiares sistêmicas. Estas crianças que apresentam dificuldades, elas são rotuladas por médicos, pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, psiquiatras, professores e até possivelmente pelos vizinhos. Os rótulos são os mais variados: disléxicos, inquietos, hiperativos, desatentos, o síndrome de déficit de atenção, lento, encapetado, difícil, burro, problemático, etc. Eu sei muito bem que este tema é complexo e hoje eu quero apresentar para vocês um novo olhar. Este novo olhar é muito bom de usar quando as ferramentas já utilizadas por você não tenham funcionado muito bem. Bert Hellinger, o organizador da constelação familiar, ele disse uma vez: todas as crianças são boas. Ele diz que essas crianças, as rotuladas, são as que mais amam a sua família. É como se essas crianças, os hiperativos, os depressivos, os diléxicos, os autistas e os TDA, assumissem inconscientemente, claro, a tarefa de manifestar um sintoma que precisa ser tratado no seu sistema familiar. Algo na família destas crianças está em desordem, algo precisa ser visto. A desordem principal de uma família é quando algum membro foi excluído, foi esquecido. Esta criança olha para aqueles que foram excluídos do seu sistema familiar. E muitas vezes pode ser que este alguém excluído tenha cometido algo considerado inaceitável pela família e é mantido em segredo de família. Pode ser de gerações anteriores, é aquela pessoa sobre a qual a família não quer falar. Ou pode ser que até mesmo nem conheça o caso. E a constelação familiar mostra que ninguém pode ser excluído e que todos fazem parte, independente do que tenham feito, do jeito que foi. Quando essa pessoa excluída é olhada, é incluída, esta criança se sente livre e pode olhar para si mesma, para seu futuro. E sua vida se torna mais leve. Não podemos mudar a história da nossa família e devemos olhar, incluir e honrar cada um dos membros que veio antes de nós. Existem 3 leis que atuam sobre a consciência do grupo: o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio na troca. Eu já falei sobre isso em vídeos anteriores. Se você não viu, vai lá. Fica mais claro. Quando estas leis são desrespeitadas, os efeitos são sentidos e aparecem as doenças, os conflitos e na escola, porque a vida da criança passa necessariamente pela escola, as dificuldades e os transtornos aparecem na aprendizagem e no comportamento. Falando da hierarquia, por exemplo, a hierarquia tem a ver com a ordem de chegada na família. Cada um tem que ocupar o seu lugar.
E quando os filhos se sentem maiores que os pais, vão levar para a escola o desrespeito aos professores, porque eles estão fora do seu lugar na vida e levam essa desordem interna para todos os lugares. É a chamada dificuldade de aprendizagem. Se instala e os envolvidos são afetados pelo emaranhamento. Existe algo muito mais profundo atrás do que os nossos adolescentes, do que as nossas crianças mostram. Existe algo muito mais profundo que os nossos olhos não conseguem ver. Por trás desses sintomas existe algo que essa criança está carregando. Ela está identificada com algum membro da família que precisa ser incluído, ou ela está ocupando um lugar na hierarquia que não é o dela. Talvez essa criança pense que é filho único, por exemplo, quando na verdade teve outros irmãos. E a terapia com constelação familiar, ela nos permite acessar o que está comprometendo o rendimento ou a vida dessa criança, onde ela está emaranhada, a quem ela está honrando, com quem ela está preocupada. E quando a criança passa por este processo de cura, ela fica livre para ter a sua vida de criança ou de adolescente e os seus resultados escolares serão diferentes, com certeza. Vou dar um exemplo. O caso de crianças autistas. A partir da visão sistêmica, quando a pessoa se exclui da realidade, é uma tentativa de retirar-se de algo muito doloroso. Essas crianças escondem segredos grandes de família. E muitas vezes nem a família da geração atual sabe do que se trata, pois são segredos mantidos por muitas gerações. Mas a alma familiar conhece e clama pela ordem. Algo precisa ser visto pela família, porque esta criança diagnosticada como autista, ela vive como se estivesse fechada para a vida. Ela sente inconscientemente que é melhor se desligar. E o Bert Hellinger, ele disse algo assim em um dos seus livros, eu vou ler para vocês. As ordens do amor são forças dinâmicas e articuladas que sopram e revoluteiam em nossas famílias ou relacionamentos íntimos. Percebemos a desordem que sua turbulência nos causa, como as folhas percebem o redemoinho, sob a forma de sofrimento e doença. Nós não vemos, não conhecemos, não sabemos exatamente do que se trata, mas sentimos os efeitos. Eu vou dar outro exemplo, sempre lembrando que cada caso é um caso. A criança chamada de hiperativa, ela está sempre procurando por algo importante e ela tem pressa. Esta criança está ocupadíssima e não consegue focar em sua aprendizagem. Ela tem coisas mais urgentes para fazer. O que há por trás desse quadro de desatenção, de agitação, de pressa? Outro exemplo é o caso dos disléxicos. O que não pode ser lido? O que não pode ser escrito? A criança está fazendo isso por quem? É um segredo? O que está aprisionando a sua aprendizagem? A criança, outro caso, a criança que não consegue aprender matemática. Ela não consegue somar pai e mãe. Imaginem as questões que essa criança traz consigo. Podem ser questões atuais, problemas familiares atuais, pode ser problemas de gerações passadas ou ainda a soma dos dois. É muito peso para uma criança e ela ama a sua família. Eu vou dar só mais um exemplo. O transtorno bipolar. Neste caso, a criança está identificada com duas forças familiares. A de alguém que foi vítima e a de um perpetrador. E ela se identifica tanto com a vítima quanto com o agressor. Daí a bipolaridade. O sintoma é a forma como a criança consegue mostrar que há alguma desordem no sistema familiar. E a constelação familiar é um enfoque terapêutico que olha os transtornos de aprendizagem de um outro lugar.
Muitas vezes vemos alunos que fracassam na escola e que estão apenas repetindo padrões ocorridos em seu sistema familiar. Repetem o destino dos pais, irmãos, avós, tios, bisavós. E o nosso sistema familiar, ele atua como se fosse uma grande rede em que todos nós estamos profundamente entrelaçados. Mas é muito comum ouvir a frase: quem vive de passado é museu. Isso é uma tentativa inútil de ignorar as dores do passado. Elas não desaparecem. Não adianta querer excluir. Elas ficam vivas, numa espécie de campo invisível. Mas as manifestações aparecem de forma visível, muitas vezes em forma de doenças. Outra delas, queria falar um pouquinho sobre a síndrome do pânico, que aparece como uma ansiedade profunda, medo sem fundamento aparente, suores nas mãos, coração batendo forte e nenhuma explicação aparente. Poderíamos elencar aqui muitos outros transtornos, mas já dei alguns exemplos e quero terminar dando uma ótima notícia. Eu tenho visto muitos casos serem solucionados. A constelação familiar ajuda essas crianças, esses adolescentes, a se liberarem desse amor cego, desses laços invisíveis, dessas repetições de padrões familiares. E lembre-se, não existe fracasso escolar, existe o grande amor dessas crianças pelo seu sistema familiar. Isso que eu queria falar. Se contribuiu em algo para você, dá um like, não esqueça de compartilhar e receba a minha gratidão.